Bom, Dé, o físico Albert Einstein escreveu em 1955 que a diferença entre passado, presente e futuro é apenas uma persistente ilusão. E muita gente relaciona essa frase à teoria da relatividade restrita que ele inventou, o Einstein, e que significa que o tempo não é absoluto, ele é relativo e ele passa em ritmos diferentes de acordo com a velocidade do observador. Aí a gente perguntou para o físico Daniel Ângelo o que significa na prática dizer que o tempo é relativo. Vamos ver o que ele respondeu. O tempo é uma invenção criada para medir a evolução de um sistema. Olha, por exemplo, o corpo humano é um sistema que evolui no tempo. A gente nasce bebê, ao longo dos anos nos tornamos jovens, adultos, idosos, até que morremos. A gente consegue perceber essa coisa que chamamos de passagem do tempo. Como qualquer outra grandeza, o tempo também é medido por comparação. O tic-tac de um relógio foi convencionado como tendo o valor de 1 segundo e é o que usamos para saber o quanto tempo se passou. Até o início do século XX, o tempo era uma entidade absoluta, invariável. O período entre um tique e um tac era de 1 segundo, independentemente de como estava o relógio. Mas no início do século XX apareceu Einstein e fez uma revolução nisso tudo. A partir dos seus trabalhos, o tempo deixou de ser interpretado como uma medida absoluta e passou a ser a quarta dimensão de um sistema chamado espaço-tempo. As consequências dessa nova interpretação sobre o tempo parecem meio malucas para a maioria das pessoas, porque o tempo não passa igualmente para todo mundo, ele é relativo. Basicamente, o ritmo do tic-tac depende da velocidade do relógio e do campo gravitacional em que ele está. Isso é muito curioso. Se alguém está viajando em alta velocidade, o tempo passa mais devagar do que aquele que está parado aqui na Terra. Ou se esse viajante estiver próximo a um campo gravitacional intenso, como por exemplo, perto de um buraco negro, a mesma coisa acontece. A ponto de, no limite, para aquele que ficou na Terra esperando, passaram-se, sei lá, 50 anos, mas para o viajante passaram-se apenas algumas horas. Ah, mas isso é ficção científica, coisa de filme, não influencia a nossa vida. Bem, você já deve ter usado aplicativos de geolocalização baseados em GPS, né? Pois é, agradeça a Albert Einstein, porque sem as correções previstas na sua teoria da relatividade, não daria para manter os relógios dos satélites sincronizados com a precisão necessária. Os satélites estão em um campo gravitacional diferente do nosso e se deslocam em alta velocidade, portanto sofrem os efeitos da dilatação do tempo. Os relógios deles andam diferente dos nossos aqui na Terra. Essa é a relatividade do tempo. O que ele fala, os filmes de ficção científica trabalham muitas vezes, né? E para nós parece uma coisa esquisita, né? Mas essa ideia de que o tempo, que ele passa diferente dependendo da posição do observador, que é o que ele está dizendo. Ele deu exemplo, dependendo se o observador está se deslocando numa velocidade maior, se o observador está num lugar em que você tem muita gravidade, portanto está meio preso, mais preso do que alguém que não está no mesmo campo gravitacional. O tempo passa diferente no espaço, digamos assim, do que passaria aqui na Terra. Isso tudo cria uma percepção de que o tempo não é absoluto como a gente tem a experiência de ser, né? Mas também tem uma ideia que eu vi uma vez numa dessas palestras sobre relatividade de um físico, que é uma observação bastante simples, mas que ajuda a entender do ponto de vista prático, né, de como o tempo dentro do espaço também depende da distância entre os objetos, né? Então você aqui observando uma estrela, a luz da estrela, o que é que a gente observa, a distância é tão grande entre a estrela e nós, que algumas dessas estrelas que a gente está vendo não existe mais. Então, é como se a gente vivesse no passado da estrela. Não é? É porque o tempo é relativo à posição a partir da qual você mede o tempo, certo? Isso também é um exemplo muito claro de como funciona essa relatividade. Agora, independente desse caso específico da relatividade, o espaço, o universo, a grandeza dele é tão gigantesca que, se você imaginar nós
nesse universo todo, imaginar a Terra, aquele famoso pequeno ponto azul, como falava o Carl Sagan, né? Pale Blue Dot, pálido ponto azul, mais especificamente, imaginar que a galáxia também é alguma coisa absolutamente insignificante no tamanho do universo, já dá uma percepção de como tudo que é medido a partir do universo é uma espécie de nada. Sobre a grandeza do tempo e sobre Carl Sagan, você, claro, sabe que ele inventou uma coisa que eu achei muito interessante, que é o calendário cósmico, né? Que comprime os presumíveis 15 bilhões de anos do universo num ano só. Né? Nesse calendário Sim. cósmico dele, os 15 bilhões cabem num ano e tudo então passa a ser como, por exemplo, 500 anos mais ou menos, pelo calendário inventado pelo Carl Sagan, significa um segundo. E daí ele começa lá no Big Bang, e daí isso significa que em janeiro, fevereiro, nesse calendário cósmico, passa pela criação da Terra, pela primeira vez que a vida aparece na Terra, lá embaixo tem a extinção dos dinossauros, e aqui no finalzinho de dezembro, comprimido nos poucos segundos, está toda a história da humanidade, né? Frente a esses 15 bilhões. Eu acho que isso é uma forma muito interessante e visível de dar essa dimensão, essa grandeza do universo, não é? E que nos ajuda justamente a perceber o que eu falava antes, né? Uma certa irrelevância de tudo que é humano em relação a esse tamanho do universo, né? E, no entanto, por exemplo, tem gente que acha que tudo absolutamente mudou no universo porque a pessoa nasceu, né? Ou se o universo está preocupado com ela. Agora, o que eu acho também interessante, deduzindo desse calendário que você muito bem lembrou, do Sagan, é imaginar o ano novo nesse calendário. Assim, o que significa o ano novo desse calendário em termos cósmicos? Ou seja, a gente está olhando, então, toda a vida na Terra e tal, depois a história do Homo sapiens, que somos nós, sei lá, nos últimos segundos, né? De De dezembro. dezembro, nos últimos segundos. Agora, imagine o que pode acontecer depois desse momento que o Homo sapiens existe. Então, ao mesmo tempo, isso nos ajuda a perceber que o Homo sapiens, ou mesmo o planeta Terra, é um pequeno segundo, né? Numa história que é infinitamente gigantesca.